Mais uma vez, o escritor Mark Lima, né? Estou passando aqui mais uma vez para trazendo mais um conteúdo de informação para vocês, dentro daquele contexto do lançamento do meu livro, né? Nemos, As Terras Baixas, volume 1, As Jornadas do Príncipe Crest. Então, percebendo alguns questionamentos, algumas perguntas que surgiram sobre alguns elementos que remontam um pouco à teoria, né? A parte teórica, dentro dessa questão da literatura, né? Que eu resolvi fazer esses vídeos informando, né? Aos meus leitores, aos futuros leitores e às pessoas que tenham curiosidade no assunto e até mesmo você, estudante também, porque também serve para você, estudante, que irá fazer Enem, que irá estar fazendo algumas atividades escolares e que pode precisar desse conteúdo também, né? Então serve para não só para os meus leitores, mas também para qualquer pessoa que, estudantes, etc e tal. Então, no vídeo anterior eu falei sobre essa questão dos gêneros, os grandes gêneros que geraram todos os subgêneros que nós temos hoje, né? Principalmente do ponto de vista do estilo de escrita, né? Como escrever. Que aí remonta àquela questão da antiga Grécia, grego-latina, né? Que foi onde realmente surgiu a parte escrita e que começou a tradição escrita do ponto de vista ocidental humano, né? Então, eu apresentei os grandes gêneros, né, que desencadearam a partir deles os outros gêneros que hoje nós temos na literatura. E seus subgêneros, que cada dia surgem novos subgêneros, né? Que é basicamente os gêneros básicos, que é o gênero lírico, dramático, épico e o gênero narrativo moderno, né? Que é o gênero épico moderno, né? O gênero épico se desenvolveu para o gênero narrativo, que é o grande gênero que nós temos hoje. Então, sabendo disso, só retomando um pouco, que foi apresentado no vídeo anterior, né? Eu vou trazer para vocês o que vem a ser esse gênero narrativo. Mas antes de dizer isso, eu queria também trazer outro elemento, né? Porque eu vou entrar um pouco na parte conceitual do gênero narrativo, né? Que foi o grande gênero, o quarto grande gênero que eu apresentei no vídeo anterior. E eu vou trazer mais um elemento do meu livro, né? Por exemplo, o meu livro é Saga Literária Nemos. Aí me perguntaram, por que saga? Aí escutem só, presta atenção no que eu vou ler aqui, um conceito sobre o que é saga. Saga é uma palavra que designa lenda ou aventura. Consiste em descrições de histórias de personagens famosos de uma determinada cultura ou religião. As sagas também podem ser em forma de canção que revela os atos heróicos, ou seja, vocês percebem que saga é uma narrativa que já demanda um pouco vindo dessa parte épica. Perceberam o elemento épico da saga? Então, a saga traz esse elemento épico, essa história de uma grande lenda, né? uma aventura. Tá vendo aí? A saga já traz esse elemento da epicidade do texto, né? Tem que ter esse elemento de uma grande história, de uma lenda, né? Pode ser uma lenda ou uma grande aventura, né? Tanto essa aventura pode ser baseada em uma lenda, como também essa aventura pode se tornar uma grande lenda, né? Depende de como o escritor, o contista, o romancista, né? Escreveu e elaborou sua história, tá certo? Então, só introduzindo essa parte para você entender por que saga literária Nemos. Porque é uma saga literária que traz o título Nemos para esse contexto épico, tá bom? Então, saga literária Nemos traz o título Nemos para esse contexto de uma história, de uma saga épica, tá certo? Agora vamos para o gênero propriamente dito narrativo, né? Eu queria expor para vocês que dentro desse grande gênero narrativo, né, eu vou trazer para vocês as características e também vou apresentar para vocês como se dá esse contexto do gênero narrativo como um gênero que gera outros gêneros, né? Certo? Então preste bem atenção no que vem a ser o gênero narrativo. O gênero narrativo ele é basicamente um texto, certo? Que conta uma história. Então, o gênero narrativo, a característica dele, percebe já vindo já do épico. Conta uma história, uma história, uma lenda, né? Que o épico se caracterizava dessa forma. É necessário para que... Aí vem os elementos do texto narrativo. Ele conta uma história, ele narra uma história, né?
Aí tem que ter um narrador ou narradora, tem que ter personagens nessa narração. Na narração de história, a história aconteceu com quem, né? Com aqueles personagens. Então tem que ter um narrador contando aquela história, tem que ter os personagens envolvidos naquele fato ocorrido, naquela história. Tem também o enredo. O enredo é o quê? O enredo é a trama, é como as coisas aconteceram, como o autor narrou, a maneira que ele narrou. Aí dá-se o nome de enredo, a maneira que o narrador conta a história, né? Como o escritor preparou a história para ser narrada, né, pelo narrador, aí dá-se o nome de enredo. Como se dá esse enredo, essa história? Como ocorreu, né? Aí vem o tempo. Em que tempo ocorreu? Em que período da história? É um relato histórico? É um relato de tempo? Aí entra outros elementos que eu não vou entrar a detalhar aqui, né? Tempo psicológico, tempo cronológico, né? Não vou entrar nesse detalhe. Espaço, onde ocorreu esse fato. Então, o texto narrativo, o gênero narrativo, ele exige esses elementos, tá certo? E o narrador, ele pode ser, olha só, aí vem a classificação, onisciente, observador e personagem. O narrador onisciente, ele sabe tudo, né? Sabe até o pensamento e sentimentos dos personagens. Já o observador é aquele que, digamos assim, só observa de fora. É como se ele não tem acesso ao pensamento e aos sentimentos dos personagens. Ele só observa e relata. Vai narrando a história, entendeu? Já o personagem da narrativa é quando um dos personagens narra aquela história, entendeu? Ou seja, o narrador personagem ele participa do acontecido, né? Daquele fato narrado. Então, ele é um dos personagens ali, entendeu? Ele não é só observador, ele não é onisciente, não, certo? Ele participa da história diretamente, das ações do que ocorre ali naquele fato, naquela história narrada, certo? E também tem os discursos, o discurso direto, indireto e o indireto livre, que eu não vou entrar em detalhes no momento, tá certo? Porque não interessa agora. O interessante agora é você saber que o gênero narrativo, ele relata uma história, ele conta uma história, tá certo? Então, isso com esses elementos, de tempo, espaço, o tipo de narrador, personagem, enredo, tá bom? Outro ponto que eu quero deixar bem claro para vocês, desse grande gênero narrativo, ele desencadeou outros subgêneros, que eu falei um pouco no vídeo anterior, mas não detalhei, certo? Eu vou detalhar para vocês os principais grandes gêneros que já, digamos, já são considerados subgêneros do grande gênero narrativo. É a epopeia, que é um poema narrativo, né, que de uma certa forma traz aquele elemento lírico, né? Romance, que é o caso, meu livro, é um romance de fantasia épica. Aí tem o que? É uma narrativa em prosa, certo? Com detalhe, eu vou entrar em detalhes depois sobre a questão da diferença romance, conto, certo? Aí vocês vão perceber a diferença, e novela também. Agora, epopeia, romance, né? Que é uma narrativa longa. Conto, uma narrativa curta, em prosa, lembrando, em prosa. O romance e o conto é em prosa, tá certo? A epopeia é um poema narrativo. Lembra que o poema narrativo, lembra que o texto ele pode se dar também de forma lírica, digamos. O texto lírico ele pode também ter de forma em prosa, só que ele tem que manter a parte poética, que é os fonemas, as combinações, a rima, né? Tem que manter uma rima para dar uma musicalidade ao texto, tá bom? Aí, vamos lá. O romance, que é uma narrativa longa, o conto, uma narrativa curta, em prosa, né? E a novela, que também é em prosa, né? Que é uma narrativa que fica entre o conto e o romance. O romance é longo, muito longo, o conto é curto, e nesse entremeio fica a novela. Nem é longo demais como o romance, e nem é curto demais como o conto, tá certo? Aí o outro gênero que se subdivide dos grandes gêneros narrativos é a fábula, que é um subgênero do narrativo, né? Que é uma fábula, é uma narrativa curta, tem um protagonista, e o detalhe, o protagonista normalmente é um animal. E outra característica básica da fábula é que ela sempre traz uma moral, um ensinamento, tá certo? Não é que os outros textos não tragam um ensinamento, não tem uma mensagem, mas é que a fábula tem essa estrutura. Ela traz um elemento fantástico, que é um animal participando da história, como um personagem falando dentro da história, né? Participando diretamente dentro da história, como se fosse um dos personagens da história. E traz também essa moral, um ensinamento, tá certo? Então essa é a característica básica da fábula.
que também é um subgênero do gênero narrativo, é um gênero narrativo curto, tá certo? Outra coisa que eu quero também deixar bem claro para vocês é, vocês sabendo o conceito do gênero narrativo, sabendo os subgêneros do gênero narrativo, agora vocês vão entender como é que se dá um texto narrativo. Como é que eu escrevo um conto? Como é que eu escrevo uma novela? Como é que eu escrevo até uma redação da escola? Como é que eu faço uma redação? Né? Uma narrativa. Então, a narrativa, do ponto de vista do texto em si, sem entrar nessa questão do gênero, né? O texto narrativo em si, a estrutura, a tipologia textual narrativa, né? A estrutura de um texto narrativo, que aí entra já a tipologia textual, tipo narrativo. Ele tem uma estrutura básica. Qual é a estrutura básica do texto narrativo? Aí, bora lá. Introdução. Você, para contar algo, você tem que ter uma introdução, tem que ter uma caracterização do que você vai dizer, do que vai contar, o espaço, o tempo. O que você puder caracterizar bem o que você vai narrar, os personagens, você apresenta. Então tem essa apresentação inicial, que é a introdução, certo? Depois de apresentar, aí tem o segundo ponto da estrutura da narrativa, que é o desenvolvimento. Aí você apresentou, em seguida desenvolve o que você apresentou, a história apresentada, né? A narrativa apresentada. Depois, dentro desse desenvolvimento, você vai levando o desenvolvimento para um conflito. Então tem que ter um conflito, senão não faz sentido uma narrativa, né? Você contar algo que não tem um conflito. Seja um conflito muito intenso, um conflito abrandado, não sei. Tem que ter um conflito, um problema ali que acontece entre os personagens ou com eles, certo? Esse conflito é levado a um clímax, que aí entra a terceira grande parte do texto narrativo, é o clímax do conflito, né? Você desenvolveu, chegou ao conflito, o conflito chegou ao clímax. Então, introdução, que é a apresentação, desenvolvimento, conflito, chega ao conflito, o clímax do conflito, que é o terceiro ponto, clímax. Depois do clímax, que é o ápice do conflito, aí você começa a desenvolver a narrativa para o quê? Para uma solução. Que aí chega a parte do desfecho, que é a estrutura, dentro da estrutura da narrativa, desfecho. Que é ali você vai desenvolver, apresentar uma solução para aquele conflito. Apresentou, vem o quê? A conclusão da história, pronto. Essa é a estrutura básica do texto narrativo. Introdução, apresentação, desenvolvimento, em que você apresenta o conflito, depois esse conflito chega ao clímax, né, o clímax do conflito, depois apresenta o desfecho, como é que se solucionou esse problema. Aí vem o desfecho, né, a resolução do problema. E no final conclui, faz a parte da conclusão do texto, beleza? Essa é a estrutura básica do texto narrativo. Isso aqui eu já estou falando como o quê? Um tipo textual, certo? Dentro do gênero, é quando você vai... A narrativa como gênero, quando você vai comparar o gênero narrativo com os outros gêneros, como dramático, lírico, tá certo? Aí a gente está falando do épico também, né? Que o épico também é um texto narrativo, só que tem as características próprias do épico. Por isso que eu disse no vídeo anterior que nem todo texto narrativo ele é um texto épico. Então, para uma narrativa ser épica, tem aquelas características de uma história de um grande herói, falar da história de uma grande nação, por exemplo, o livro Nemos, ele traz uma grande nação. Dentro das Terras Baixas tem um grande reino. Qual é o grande reino do livro Nemos? É o reino Nemos, porque o reino Nemos ele recebeu esse nome devido ao fato de ter a árvore Nemos, é que deu nome ao reino Nemos, porque né, toda a fantasia está em torno dessa árvore sagrada, né? Vocês vão saber conhecendo e lendo o meu livro, tá bom? Então corra na Editora Viseu, no site da Editora Viseu, ou então fale comigo nas minhas redes sociais. Se você mora aqui no Rio Grande do Norte, né, tem a possibilidade de ir para as sessões de autógrafos, ou que você possa falar comigo. Eu, como autor, também terei exemplares para vender, certo? Então, entre em contato comigo nas minhas redes sociais. A minha página de escritor no Instagram é undic_undic, tá ok? É só ir lá, falar comigo e adquirir o seu exemplar também como autor. Se você não mora aqui, não tem possibilidade de falar comigo pessoalmente, mora em outro estado do Brasil, até mesmo em Portugal, em outro lugar, né, mais distante, você pode ir no site da Editora Viseu, tanto comprar o livro físico como também o e-book. Então, corre lá e conheça essa narrativa, né? Essa grande
grande história aqui que é Nemos, né? Não é porque eu sou o escritor, sou o autor, tá certo? Mas é uma história muito instigante, tá bom? Então, esse conteúdo que eu estou apresentando a vocês aqui no meu canal do YouTube, e também vou repostar ele, trabalhar ele nas outras redes sociais, é para que você conheça esses conceitos e que sirva também para você estudar, para ampliar seu conhecimento e ao mesmo tempo conhecer a minha obra, né? Meu livro, Nemos, As Terras Baixas. E aos poucos eu vou apresentando a vocês também e vou chegar ao ponto de detalhar mais sobre esse livro, tá bom? Então aproveita esse conteúdo, estamos juntos.